Não, você não deve fazer a poda da sua rama de melancia, nem a poda dos frutos. Todo dia me liga um produtor perguntando assim: Matheus, que hora que eu faço a poda das ramas e que hora que eu faço o desbaste de fruto da minha roça? Viro para ele e falo assim: hora nenhuma. Ué, Matheus, mas todo mundo recomenda que se faça a poda de rama, que se faça aí corte de frutos. E como diria minha mãe, né? Isso é todo mundo por acaso? Vamos entender no vídeo de hoje aí, em detalhes aí, tecnicamente, de onde que vem essa técnica, como que ela surgiu e por que que eu não recomendo mais a utilização desse método, dessa forma de conduzir a lavoura aí, tá bom? Só peço também que já se inscreva no canal, curte, compartilhe, porque ajuda muito a nossa mensagem aí mais longe dentro da plataforma. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Antes de mais nada, vamos contextualizar aqui, pessoal, que esse vídeo acaba sendo um vídeo polêmico aí, porque tem centenas de milhares de produtores aí que optam por utilizar essa técnica aí, que seja a poda de rama, seja a poda de frutos aí também. Mas o que eu quero contextualizar é o seguinte: cada produtor tem a sua técnica, cada produtor tem a sua operação e cada produtor conduz a sua operação da forma que mais ele acha correto. O que eu vou apresentar aqui são os motivos técnicos pelos quais eu opto por não realizar essa atividade de poda. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E por que que eu não recomendo aí a utilização dessa técnica aí de poda de rama aí. Em alguns casos, tudo bem, a poda de frutos aí, que a gente vai discutir no vídeo também, mas eu não recomendo de maneira alguma a poda de rama da melancia aí. E vamos entender exatamente os porquês aí, quais são os motivos que eu opto por não realizar essa atividade. Pessoal, bora entender o contexto histórico disso aí. De onde que vem essa técnica, por que que começou, quando que se começou a fazer poda de frutos da melancia, poda de rama. Bom, vamos lá, vamos entender aí. Essa técnica ela é bem antiga, ela não é nada novo. Porque na verdade, se a gente for olhar no cerne da técnica, ela faz sentido. Porque na verdade, você acaba direcionando toda a energia da planta para um único fruto. E obviamente aí esse fruto tende a ser uma produção, um fruto de maior qualidade, de maior tamanho, porque a planta está direcionando toda a força dela unicamente para esse fruto. Mas a gente precisa considerar outros fatores aí também. Essa técnica, pessoal, ela é muito antiga, ela é de uma época onde a gente tinha dificuldades enormes aí com solos com baixa disponibilidade de nutrientes aí. Na época, quando se começou a fazer isso aí, a gente quase que não tinha adubos químicos à disposição. A gente tinha uma dificuldade enorme com disponibilidade de água, porque a gente não tinha, muitas das vezes, boas condições de irrigação. E a gente tem que entender que o que faz o nutriente chegar até a planta é a umidade no solo. Não adianta ter um solo fértil e não ter umidade, porque o que leva esses nutrientes para a planta, para a raiz da planta, na sua suma maioria, é essa umidade aí. Então tinha esse problema com água também. E por fim, esse fator genético, pessoal. Antigamente a gente cortava uma melancia da roça, tirava as sementes dela e vinha replantando novamente. Hoje essas condições de genética de plantas aí mudaram absurdamente. Então essas grandes empresas aí, ó, Bayer, Syngenta, Agristar, Topseed, né? Então elas estão aí fazendo pesquisas de desenvolvimento no mercado aí há anos, até colocar uma variedade no mercado. Já tem até um vídeo que eu já falei de semente aí. Vou colocar o card dele aqui para todo mundo entender um pouquinho melhor como que funciona essa pesquisa dessas grandes empresas. Então esse fator genético, ele é um outro fator que a gente precisa levar em consideração. A semente que a gente utiliza hoje, sementes tops de linha aí, são completamente diferentes das melancias que a gente plantava aí há 30, 40 anos atrás aí, que era quando se utilizava dessas técnicas aí, quando se utilizava desses tipos de manejo. Então, só para a gente contextualizar o histórico aí, dos 4 maiores problemas que a gente tinha quando se desenvolveu essa técnica. A gente tinha problema com solos com baixa fertilidade, uma dificuldade enorme aí com adubos químicos, na verdade não era de fácil acesso.
A gente tinha problema também com água, porque na verdade sistemas de irrigação eram bem mais complicados na época, então a gente não conseguia garantir umidade no solo, e com não tendo umidade a gente não consegue fazer com que os nutrientes fiquem disponíveis para a planta. E esse quarto fator aí, que é o fator genética, pessoal. Então a gente precisa levar em consideração essas melhorias aí e entender. Daí a gente tentar entender por que não faz mais sentido a gente continuar utilizando essa técnica aí, salvo em condições muito especiais aí. Pessoal, aproveitando que eu falei de nutrição, vou deixar no link do material aqui também um programa de adubação gratuito aí, tá, pessoal? Voltado aí para pequenos produtores que estão começando a trabalhar agora. É gratuito, você clica lá, entra no site, cadastra seu e-mail, seu WhatsApp lá, você recebe na mesma hora, tá? Isso aí é mais um serviço do nosso canal aí para ajudar os pequenos produtores aí. Para quem tá começando, para quem é um produtor iniciante, acaba sendo uma adubação que vai ajudar a sua roça a ser mais produtiva aí. Então, clica lá, se cadastra lá que é grátis, você recebe na mesma hora lá um programa de adubação para produtores iniciantes aí. Bacana, Matheus, mas entendi aí o histórico então, mas em quais condições você recomenda a utilização dessa técnica? Bom, primeiro a gente vai dividir a utilização dessa técnica em duas operações. Uma que é a poda de rama, que eu desconsidero como uma opção viável, não recomendo ninguém fazer poda de rama, e vou explicar o motivo aqui agora para todo mundo entender. Vamos lá, pessoal. A planta a gente tem que imaginar que ela é como se ela fosse uma bomba de água, na verdade. Ela é uma bomba de água solar. Então ela está puxando a água do solo ali, ela está puxando a umidade do solo, mais os nutrientes, e ela está soltando, entre aspas, ali, vapor pela folha ali, ela está transpirando. E o que ela faz nesse processo? Ela funciona como um filtro, ela é uma bomba com filtro. Ela puxa água e nutrientes do solo ali, ela absorve os nutrientes e solta o vapor ali, na verdade, né? Ela transpira pelos estômatos ali a água. Então, na verdade, ela funciona como se fosse uma bomba, sendo que ela filtra os nutrientes para ela. É assim que funciona de forma bem grosseira a parte fisiológica da planta. Uma vez que você faz a poda da rama, o que acontece? Você está fazendo o seguinte, você está diminuindo a capacidade dessa planta de transpirar. Então, ao meu ver, não faz muito sentido você fazer essa atividade, porque é bem simples. Se a planta puxa menos água, ela vai puxar também menos nutrientes. Isso é um processo que a gente chama de fluxo de massa, e depois eu posso explicar um pouquinho mais detalhado essa forma de absorção das raízes. Mas o que é importante a gente entender é justamente isso aí. Ela está puxando ali água e nutrientes, ela absorve os nutrientes, fica com esses nutrientes dentro da planta para ela poder crescer e se desenvolver, e ela vai transpirando aquele vapor de água ali. Então ela funciona literalmente como uma bomba de filtragem, de uma forma bem grosseira para todo mundo entender. Se você corta a rama, você concorda comigo que você também está reduzindo a capacidade dessa planta de absorver nutrientes, porque uma vez que ela está puxando menos água do solo ali, porque ela precisa de folha ali para fazer o processo de transpiração, a água sai pelos estômatos. Se você está cortando a rama, você está cortando, de certo modo, a capacidade do sistema radicular de puxar água e nutrientes. Ele vai trabalhar abaixo da capacidade total de operação dele. Então, a poda de rama, por esse motivo, ela é desnecessária e, ao meu ver, ela só traz prejuízo para a planta aí. Na verdade, você acaba abrindo um corte na planta, possibilitando a entrada de fungos aí, na verdade, de algum outro patógeno. Então, e além de você reduzir aí também a capacidade da planta de absorver nutrientes. Então, poda de rama, eu literalmente já tiro de lado assim. Então, se a gente for fazer uma análise na poda de fruto, já é diferente, que o fruto, na verdade, ele está só absorvendo nutrientes ali e crescendo. Então, aquele fruto torto que não vai dar comercialização, eu concordo que esse fruto pode ser removido. Contudo, eu só indico a remoção dos frutos tortos e ponto. O resto, eu aposto numa boa nutrição, capricha na nutrição, aposta numa boa genética, mantém o seu solo em boas condições de fertilidade, não deixa faltar água, que a planta vai ter boas condições de conseguir encher o máximo de fruto possível ali. E quando a gente tem muito fruto na roça, a gente está falando de aumento de produtividade. Isso aí é muito importante e precisa ficar claro.
Bacana, Matheus, entendi aí então. Então você falou aí a respeito da poda de rama, por que ela não é o ideal que se faça ela, a poda de frutos para fazer somente dos frutos tortos aí. E quando que eu faço a utilização dessa técnica de poda de frutos aí então? Pessoal, só quando você não tem condições de fazer uma boa nutrição na roça. Se você não tem condição de fazer uma boa nutrição na roça, se você não tem um solo que está em condições de fertilidades, que é o ideal, se você não tem condições de umidades, que são o ideal, aí tudo bem, aí talvez faça sentido a utilização da técnica de poda de frutos. Poda de frutos, pessoal. Nestas condições, onde você não consegue garantir boas condições de umidade, você não consegue garantir boas condições de fertilidade do solo e você também não consegue garantir uma boa disponibilidade de nutrientes no solo. E você não vai conseguir fazer uma adubação para a planta conseguir encher todos aqueles frutos que ela está carregada. Então, somente nestas condições que se é adequado fazer a utilização, essa atividade de poda de frutos, pessoal. Poda de ramas, eu considero que é uma atividade que não faz sentido, ela não traz benefícios que sejam realmente relevantes para a planta. Ela vai te trazer só mão de obra na lavoura aí e provavelmente não vai te trazer resultado como você espera, tá bom? Então a minha recomendação é somente nesses casos, você não consegue garantir esses fatores no solo aí, você não vai conseguir garantir nutriente, solo fraco, você não consegue garantir água, aí tudo bem, você vai lá e corta os frutos, deixa as ramas lá direitinho, que essas ramas vão ajudar ali a encher aquele único fruto que você vai deixar no seu pé de melancia aí. Ah, Matheus, mas eu já vi aí que todo mundo fala que é bom cortar os primeiros frutos, né? E você é todo mundo por acaso? Vamos lá, vamos entender aqui, vamos contextualizar isso aqui direitinho. O nosso mercado hoje, ele valoriza a fruta maior. Então, qual que é a chance da planta ter um fruto maior ali? Daqueles primeiros frutos ali, naquela primeira carga da planta aí que a gente chama de florão aí. A Manchester é uma fruta que ela é bem característica com essa fruta aí, esse florão. A possibilidade desse florão ser a fruta maior que você vai ter na roça, ela é enorme, porque essa planta é a planta que, essa fruta na verdade aí, é a fruta que vai ter o ciclo maior, ela vai ter maior disponibilidade de nutrientes ali, porque ela saiu na frente, muito provavelmente ela vai ser a maior fruta da roça. Então se você cortar ela, você concorda comigo que você está cortando a fruta que tem maior preço no mercado e a fruta que tem a maior possibilidade de dar uma fruta de alto valor agregado para o produtor? Então isso a gente precisa levar em consideração. Então também não indico a poda do florão. Por que o pessoal faz isso então, Matheus? Porque você consegue garantir uma uniformidade maior na roça. A roça ela fica inteira com frutos mais padronizados. Contudo, entretanto, porém, não faz tanto sentido, porque o fruto que você tem, que vale o maior preço no mercado aí, é o fruto mais graúdo, é a fruta graúda, a fruta acima de 16 quilos ali, 17 quilos, é essa que é a fruta que você vai conseguir comercializar bem nas centrais de abastecimento aí, dentro dos ceasas aí, tá bom? Agora, para o produtor que vai vender em rua, essa fruta não é tão valorizada. A fruta que é mais valorizada aí para o produtor que quer vender aí, vamos falar de porta em porta aí, é a fruta que está ali com um padrão ali de 8 a 12 quilos ali. Então, na verdade, tem que estar atento com relação a isso aí, entender quem é o seu cliente. Se o seu cliente é um ceasa, não faz o menor sentido você fazer o seu corte do seu florão ali, porque essas ali vão ser as frutas que vão trazer o maior tamanho. Agora, se você for vender de porta em porta aí, talvez você possa fazer esse florão aí, você possa fazer o corte do florão justamente para você garantir uma uniformidade maior entre os frutos médios ali. Por fim, pessoal, vou deixar meu último motivo aqui. Em especial para produtores de médio e grande porte, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: o produtor que é pequenininho ali, ó, normalmente é ele, é a família dele ali que coordena todas as operações na roça ali, para o produtor pequenininho. Para o produtor que já está na escala um pouco mais intermediária ali, um cara que planta acima de 5 hectares aí, daí para frente, a gente já tem uma dificuldade cada vez maior de encontrar mão de obra disponível no campo, pessoal. Mão de obra tem sido e vai continuar sendo um dos maiores desafios dos novos agricultores aí com relação à execução das atividades no campo.
Então, essa atividade, além de ela ser uma atividade crítica, que ela tem que ser feita por mão de obra especializada, que não é qualquer pessoa que pode fazer essa atividade de poda de rama, ela é uma atividade que ela fica muito difícil de se executar. Então, quando a gente está falando de uma roça aí de acima de 5 hectares, você vai ter que ter gente especializada, gente que saiba fazer essa atividade, que saiba conduzir essa atividade para não bagunçar a roça toda. Uma vez que você vai executar essa atividade em uma época de florada ali, que é uma época que eu não recomendo fazer nem penteamento de rama mais, para não ficar mexendo muito na planta, para não perder aqueles frutos que estão ali, você não perder o fruto que acabou de pegar ali, que acabou de ser polinizado. Então, mão de obra cara, então essa é uma atividade que muitas das vezes, no meu entendimento, não vale o preço, não paga, ela não compensa tanto assim a gente executar essa atividade aí, em especial em roças aí de médio e grande porte aí, que é uma atividade que a gente dificilmente vai conseguir conduzir aí e fazer ela na hora exata aí, de uma forma adequada aí, até porque a roça vai fechando ali, daí a pouco você não sabe nem qual fruto que é de qual planta e vira uma bagunça danada. Então é uma atividade complexa, ela vai trazer mais custo para sua operação e no meu ponto de vista não faz sentido. Aposta então uma boa nutrição, repito, vou falar mais uma vez que é para ficar, é chato, mas para todo mundo entender. Aposta numa boa nutrição, aposta em condições de fertilidade para o solo ali, para o solo ter boas condições, aposta em uma boa genética e garante a umidade no solo, para que a planta consiga absorver esses nutrientes que ela vai de fato encher aí o maior número de frutas possível aí. E é isso que vai trazer produtividade aí, isso aí que vai conseguir fazer com que o produtor consiga ter 3, 4 panhas na roça aí, que hoje é o que eu considero ideal aí pra gente ter bons níveis de produtividade, tá bom? Só peço pra você aí, ó, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar, porque ajuda muito e faz com que o trabalho da gente chegue a outros agricultores aí. E agora eu viro a chave pra você. E aí, o que você acha dessa atividade? Ela faz sentido pra você? Você faz a poda de frutos? Você faz a poda de rama? Então, escreve pra gente nos comentários aí, manda pra gente que a gente tem o maior prazer em ler cada uma das mensagens que chega pra gente aqui. E no mais, por hoje é isso aí, até semana que vem, tô aguardando o comentário de todo mundo aí a respeito dessa atividade aí e de mais esse vídeo polêmico aí, mas a gente tá aí e não pode deixar de passar a nossa mensagem, o que eu penso a respeito do assunto pra todo mundo aí. Um abraço e até semana que vem, fui!